Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo vem direto com uma convidada do Rio de Janeiro. É psicóloga Karine e ela vai falar sobre um tema super interessante, sororidade. Você já ouviu falar sobre isso? Então, fica com a gente até o final, porque você vai aprender muito a respeito. Tudo bom, Karine? Como vai? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é meu te receber aqui e nos dar uma aula sobre esse tema. Por onde tu pretende começar? O que que tu acha importante já ir falando? Olha, esse termo ele foi criado por uma escritora, né, a Kate Millett, e ela percebeu que a partir do latim, essa palavra ela vem do latim de soror, que quer dizer irmã. E aí ela pensou, como uma escritora que falava muito sobre mulheres nos seus livros, que nós, como mulheres, precisaríamos de uma irmandade. Então ela criou esse termo para poder nos colocar nesse lugar aonde a competitividade, a rivalidade, o julgamento fosse, né, não tivesse esse lugar. E que a gente pudesse realmente estar mais juntas, mas não olhando só para as coisas ruins, mas sim olhando para o que a gente teria de bom em estarmos juntas, lutando juntas por um objetivos, por metas, por aonde a gente quer chegar. Então, esse foi a ideia que ela teve, né, de criar esse termo. E desde quando foi criado esse termo? Esse termo foi criado na década de 90. E Olha, bem aí, recente ainda. isso, e aí ela veio porque assim, como ela escrevia muito para mulheres, e ela percebia que que o feminismo era algo que na contemporaneidade ele via lutas muito únicas de algum público específico, ela percebeu que a gente precisaria de uma coisa maior, onde várias mulheres poderiam ser representadas, não só uma parte delas ou por classe social. Então ela colocou isso, ela colocou todo mundo junto no mesmo lugar, no mesmo barco, para poder seguir nesse caminho de mais unidade entre as mulheres. Pois é, aí eu fico pensando, desde quando as mulheres começaram a ser rivais? Porque quando tu fala assim, né, para elas deixarem de ter uma certa rivalidade entre si, quando que foi construído isso? Será que o machismo de alguma maneira contribuiu para que as mulheres fossem assim disputar uma com as outras? Eu sou mais bonita, eu sou mais elegante, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Será que começamos por aí, Karine? Ah, você falou uma coisa muito importante, Rosane, com certeza. E aí a gente tem que lembrar de um termino também muito importante que é o sexismo, né, que é essa disputa, né, pelo sexo e pelo gênero, aonde dá essa atribuição de atitude, da discriminação por gênero ou por sexo. E isso vem por conta da nossa sociedade patriarcal, e aí o machismo vem instalado nisso, com certeza. Não tem jeito da gente não pensar assim. E aí nós, mulheres, nos colocamos nesse olhar também, por conta do senso comum, por conta do nosso sistema que a gente foi criada, patriarcal na maioria das vezes, as mulheres também se colocam no lugar machista. E aí a gente acaba tendo essa rivalidade sim. Né? Tem aquele termo muito comum que as pessoas falam, eu me arrumo para outras mulheres, eu não me arrumo para os homens. Né? Eu me arrumo realmente para me colocar numa disputa, né? E isso é muito ruim para a gente. E eu acho que isso tem melhorado muito. Eu acho que esses estudos, né, a partir dessa escritora e outras tantas, a gente vem refletindo sobre esse tema de uma forma diferenciada, onde a gente precisa realmente pensar qual é o meu lugar nessa luta, né? O que eu tenho feito também para poder desconstruir esse machismo, desconstruir essa rivalidade e onde eu me coloco nesse lugar. É, mas vamos pensar assim, ó. Então, existem muitas categorias. O homem machista, a mulher machista, a mulher feminista, a mulher que não sabe aonde se posicionar ainda, para qual dos lados ela vai, mas ela está buscando um lugar em que ela possa se adequar. E esse homem moderno que está tentando ser o cooperativo, que está tentando entender melhor o lado da mulher, tem que ajudar mais com os filhos, com a carga doméstica, enfim. Como que com essa diversidade de ideias e de opiniões nós vamos ficar e nós vamos conseguir realmente olhar para outra mulher com uma questão de empatia e não com aquela coisa assim, eu sou casada, muito bem casada, com um cara bem situado e tu não é, dane-se. Algo assim desse tipo, não te parece, Karine?
Sim, sim, você falou uma coisa importante. E aí vem essa coisa do. Por isso que ela criou esse outro termo, saindo de irmandade e não para o feminismo. Porque, como você acabou de dizer, foi muito clara, o feminismo ele foi criado, né, na década de 20 e aonde as mulheres iam, mas quem eram essas mulheres? Mulheres de classe alta, mulheres brancas. Né? Então, hoje a gente fala em sororidade para toda mulher, toda menina, né? A mulher trans, a mulher travesti e todas nós juntas nesse mesmo lugar. Por isso que é tão importante esse termo hoje, porque a gente precisa desmistificar que a partir de todo esse contexto polivalente que a gente tem hoje, de homens diferentes que pensam diferente, sim, mulheres que ainda pensam como homens, mas a gente precisa estar o tempo todo focado em como a gente pode desconstruir esse olhar, né? Desconstruir esse padrão, né? E isso ainda é difícil. Né? Hoje em dia, assim, quando eu vejo meus clientes dentro do consultório, falando sobre relacionamento, por exemplo, relacionamento cis mesmo, né? De mulheres com homens. A maioria delas são colocadas num lugar onde elas estão ali à disposição. Né? Hoje em dia, os meninos, a maioria, os jovens de 18 a 28 anos, eles querem curtir a vida. E essas mulheres com essas idades já querem um compromisso. E aí há sempre esse movimento de eu tô ali na estante, você é a minha 01. Existe esse termo, você é a minha 01. Mas, por enquanto, eu só quero curtir. Então, a gente vê muito isso em todos os aspectos da nossa vida, nas relações, nas amizades, e por isso que é tão importante a gente dizer e ficar realmente lembrando sobre que lugar eu estou nesse mundo, em que lugar eu estou nesta situação como mulher, e o homem também como homem, né? Porque também tem o lugar do homem nesse lugar. Uhum. Bom, existe uma característica muito diferente, peculiar em cada região, né? Tu é do Rio de Janeiro, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, como é que tu vê essa diferença? Como é que tu olha para essa questão do namoro, das mulheres, da sororidade, do machismo? Aqui a nossa cultura é muito machista. Já não sei aí na tua região se é também a gente pode pensar dessa maneira, mas como é que tu enxerga isso assim? Então, eu vejo realmente que há uma diferença de regiões. Eu tenho amigos também em vários lugares do Brasil e a gente vê uma diferença realmente no trato. Aqui no Rio, muitos meninos têm os meninos e os homens têm uma cabeça mais aberta. Eu percebo isso. Eu também tenho clientes homens. Eu vejo que eles já conseguem entender e serem empáticos nesse olhar, né, de que a mulher pode sim ter um bom encargo, que ela pode sim receber igual a ele. E assim, eu não sei aí, mas na nossa região aqui no Rio, o que eu percebo dentro do meu set terapêutico com as minhas clientes, a maioria delas hoje ganham mais que seus maridos. E elas são as maiores provedoras das suas casas, né? Então, isso já é um ponto, né, Rosane, que a gente tem que prestar muita atenção. Eu vi nessa semana uma chefe de cozinha, Caroline, uma famosa, que acho que ela é jurada, acho que do MasterChef, e ela publicou, ela fez uma entrevista com a Veja falando que o casamento dela acabou porque o marido dela não conseguia suportar o sucesso dela. Isso é Como ela muito ganhava comum. mais do que ele, ela é famosa, ela é interessante, então, ela é uma mulher bonita, né? E aí, ela verbalizou isso na entrevista, né? Então, assim, isso é muito comum ainda, mas já é menos do que era antes. Mas ainda acontece sim, ainda Hum. acontece muito, entendeu? Pegando esse exemplo que tu trouxe, eu dei uma lida assim por cima, me chamou muita atenção nessa reportagem. Aí eu fico pensando, como é o nome dela mesmo? Eu acho que é Caroline, é porque ela é italiana. Eu não sei Tá, se é Caroline ou Carolina. tá, mas é uma Carol, é uma Carol. Sim, Aí Carol, todo mundo chama de Carol. eu fico pensando assim, e se essa Carol não tivesse a personalidade que essa jovem teve, o que que ela faria? Ela iria começar a renunciar, ela ia começar a se apagar, e aí ela ia ter que se submeter àquele cara, porque ela, de repente, ama muito mais o outro do que a si mesma. Não é muito comum isso? Muito comum. E aí a gente fala sobre algo muito importante, né? O amor próprio, o autoconhecimento. E isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes, Rosane. Assim, é uma coisa que eu prezo muito hoje. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem hoje para fazer é a gente se conhecer. Se eu me conheço, não só como mulher, como homem, como mulher trans, como mulher, qualquer pessoa precisa se conhecer.
Porque aí você se conhecendo, você consegue dar o limite para as pessoas, você consegue fazer escolhas assertivas, né? Você consegue olhar o mundo de uma forma que seja bom para você. E aí, como essa moça sabe que para ela é muito importante a vida dela e o que ela conquistou, aonde ela chegou, ela conseguiu, né, achar e assim, não, é mais importante a minha vida do que o meu casamento. E Uhum. isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque antigamente isso não acontecia. E eu Não. acredito que ainda nos tempos de hoje não acontecem. Eu já tive outras pessoas e outros clientes também que não conseguem se separar por conta, às vezes, do financeiro, né? Porque são pessoas que precisam desse marido financeiramente. Então, é uma coisa que também eu tenho fomentado muito nas minhas redes, é a autonomia da mulher, em forma de tudo. Financeira, de autoconhecimento, de informação. Quanto mais informação a gente tem, melhor é, né? Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende os nossos direitos, é mais importante para a gente, porque a gente teve um tempo da nossa história que a gente foi muito oprimida, né? E ainda somos, né? Nosso índice de maior morte é ainda o fenocídio, ainda são mulheres, não porque a gente vive, não porque a gente nasce mais também, né? Tem muito mais Uhum. mulheres no mundo que homens, mas se a gente for pensar nisso, em mortandade, as mulheres são assassinadas porque elas não querem mais aquela relação, elas não aceitam mais aquela coisa da pessoa ser agredida o tempo todo, do abuso psicológico. Então, isso é muito complicado. Então, a gente precisa realmente falar muito sobre isso. E elas poderem ser acolhidas para a gente poder ajudar de alguma forma. Exatamente, né? Toda semana a gente sempre traz um pouco dessa questão do amor próprio, da autoestima, para incentivar essa mulher que está nos escutando. Porque hoje em dia não é mais admissível aquela coisa assim, eu vou morrer porque ele não me quer mais, a minha relação acabou. Aí tu tem que parar e pensar, bom, acabou, mas por quê? Será que ele era tudo aquilo que eu imaginava? Ou será que eu idealizei tanto esse cara que ele ficou muito maior do que eu? Sabe, eu dei uma perspectiva para ele tão grande que eu me anulei. Então, não é mais admissível isso, né, Karine? Tu pegar e Não. sofrer e chorar. Vamos raciocinar. Não deixa a emoção tomar conta, porque se a emoção toma conta, tu fica naquele turbilhão. Eu fui abandonada, ele me deixou, ninguém gosta de mim. Aí vem aquele drama, como se ela não fosse conseguir conhecer alguém que realmente fosse legal de fato, porque talvez ela esteja naquele momento não 100%, não tão bem com ela mesma, então qualquer coisa é uma coisa. Não é por Sim. aí, Karine? Com certeza, com certeza. Você falou algo muito importante. E o que mais importante que a gente está falando do autoconhecimento também, por quê? Porque quando eu me conheço, eu vou poder escolher melhor, né, Rosane? Isso que é muito importante. E aí a gente não fica refém do que a gente não sabe que a gente vai aceitar, do que a gente não sabe que a gente vai tolerar. Porque a gente sabe que relação, qualquer que seja, precisa de diálogo, precisa de clareza na comunicação, e principalmente as afetivas, amorosas, né, que a gente está dizendo assim, realmente de relação amorosa, são as mais complexas. Existe aquela coisa do você dominar, desculpa, de você tá o tempo todo se colocando no lugar, eu vou ser submissa ou não? Eu vou aturar isso, eu vou servir a isso ou não? Né? Que eu posso fazer para mudar isso? Mas para isso eu preciso me conhecer, preciso saber meus limites, preciso saber onde eu posso chegar, o que eu posso conquistar, para a gente não ficar realmente refém dessas situações que são muito ruins para nossa vida. Com certeza. Então, aquela mulher submissa começa pelo processo de autoconhecimento. Qual outra dica que tu tem para essa mulher que está ali, te traz o chinelinho para quando o cara chega, serve um cafezinho, vai lá, tô exagerando, né? Mas o que Sim. mais teria de dica para essa mulher que está nos escutando agora? Eu acho que além do autoconhecimento, informação. O que ela pode realmente refletir sobre a existência dela, né? O que eu quero para minha vida? O que eu posso ainda conseguir? Porque o autoconhecimento nos leva para esse caminho, né, de escolhas mais assertivas, né? Eu brinco muito com as minhas clientes, às vezes, por exemplo, a parte financeira. Ah, eu queria ter R$ 1 milhão, mas o que você faria quando você tiver R$ 1 milhão? Então, quando a gente está numa situação ruim também, eu estou num casamento ruim, mas o que eu quero de um casamento? Né? O que eu espero de uma relação? Eu espero companheirismo, espero parceria, eu espero empatia, admiração, respeito.
Mas para isso, a gente precisa ter informação do que é também um relacionamento saudável entre duas pessoas. Porque a gente fica muito, não sei você, mas assim, o que eu vejo muito que a gente reproduz muito nas relações sistemicamente pelo que a gente viveu na nossa família. Por exemplo, se eu for olhar a minha mãe no casamento dela, se eu não prestar atenção muito em mim, eu posso reproduzir um espelhamento da relação dela com meu pai e com meu marido, porque isso é Uhum. muito normal. Se a gente está falando de uma rede sistêmica, da ressonância amórfica, que a gente é como se fosse um senso comum dentro do nosso sistema, a gente está o tempo todo nesse lugar, reproduzindo o que vem dentro do nosso sistema. Então, se eu não paro e penso o que, que é meu, o que, que é do outro, eu vou reproduzir e vou ser infeliz. Então, isso é muito importante também, a gente ficar ligado o que, que realmente é meu, o que, que realmente eu estou reproduzindo dentro do meu sistema, o que, que eu estou reproduzindo da sociedade ou em relação aos meus amigos. Não sei você, mas também aqui, por exemplo, aqui eu vejo muito por exemplo, clientes que, eu queria que meu marido fosse igual ao marido da minha amiga. Mas isso não existe, né? Cada um é uma pessoa. E esse marido é com essa esposa assim, porque talvez ela se coloque num lugar que você não se coloca. Talvez se você se colocasse numa forma mais assertiva também no seu casamento, você talvez tivesse um marido melhor também. E aí a relação é uma relação de via de mão dupla, né? 50% de cada um. Então eu acho isso também muito importante a gente dizer. O caminho vai ser seguido também a partir desse olhar, dessa reflexão de também como eu me coloco para o mundo para eu poder ser retribuída nesse lugar também, como vivência, né, da vida. Quem sabe ela escolheu uma pessoa errada para ela, por isso que ela fica desejando o cara da outra. Ela Justamente. de repente ela achou assim, eu não vou ter condições de pegar um cara que nem ele, mas eu gostaria muito de ter um cara como ele, sabe? Sim. É porque ela não ainda se valoriza, ela não sabe a pessoa legal que ela é. Daí ela fica com aquela criatura que está do lado dela, a serviço de alguma coisa, de repente por carência afetiva, por medo de viver a vida, como uma bengala, como eu gosto de dizer. E fica com aquela bengala ali por um bom tempo, né? Levando a vida, mas de uma forma insatisfeita, desejando a criatura da outra pessoa. Aí eu te pergunto assim, me diz uma coisa, por que que as mulheres, algumas mulheres, nem todas, não dá para generalizar, têm um certo olhar assim meio torto para o feminismo? E aí vem essa coisa histórica, né? Porque o feminismo ele veio num momento aonde as mulheres queriam se colocar como iguais aos homens. Só que como era um tempo muito, né, é um tempo muito atrás do que a gente está hoje, esse pensamento, na maioria das vezes, foi recriminado. Como que eu vou ser igual a um homem? Por que que você acha que a gente pode, por que que nós podemos ser igual a um homem se o homem que provê, né? Porque antigamente as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham, não estudavam até um certo ponto, só até ler, mas não tinham uma graduação. As que queriam fazer graduação eram taxadas como, que isso? Por que que você quer fazer isso? Mulher não precisa estudar tanto, para que que você quer aprender tanto? E eu acho que esse é o ponto, é um ponto histórico. Porque, e aí também outra coisa, eram mulheres que tinham um poder aquisitivo maior e eram brancas na maioria das vezes, né? A etnia era branca, e aí elas se revoltaram. Porque as mulheres que eram de classe mais baixa, que não tinham estudo, que não eram casadas, não tinham como ter essa reflexão, entendeu, Rosane? Isso não era para elas. E por isso que hoje em dia as pessoas não falam muito mais do feminismo. A gente fala da sororidade, porque a gente coloca todo mundo no mesmo lugar. Não uma coisa separada, só aquelas pessoas que pensam dessa forma. Mas todas as pessoas têm direitos iguais como mulheres. Eu acho que essa é a diferença. Mas depois o feminismo fez um outro olhar e aí viu que não era para se igualar ao homem, mas era para diminuir as diferenças entre o gênero masculino e feminino. Aí tornou algo mais brando, mais suave, mas mesmo assim tem aquela conotação de mulheres que no início foram muito radicais no jeito de agir, na sua postura, que criou certo, como é que eu vou te dizer, uma certa assim, sabe? Não Repulsa, é né? Uma isso. repulsa. Uma Exato, repulsa. exatamente. Eu não queria usar essa palavra, mas tu usou. Exatamente. Mas aí, se a gente for pensar,
Se não fossem essas mulheres pioneiras que tiveram assim a coragem de assumir uma postura perante a sua vida durante o seu tempo, imagina aquelas mulheres de 1850, de 1901, ou de, sabe, de mil. Eu fico pensando assim, o que elas tiveram que passar? Ah, Simone de Beauvoir, como aquela outra que eu adoro, me faltou o nome agora, aquela escritora que fez o quarto só seu. Ela queria um quarto só para ela, porque ela não tinha o espaço para ser quem ela queria. Ela teve que se vestir de homem para poder estudar. Então, são mulheres que mostram assim o quanto foi difícil. Eu, tu, essas outras mulheres, a minha filha, entende que é mulher de poder hoje ter uma outra vida. Se não existissem essas mulheres, talvez nós tivéssemos um outro patamar. No mesmo nível, no mesmo padrão, machismo, preconceito, aquelas mulheres totalmente submissas, e quem Sim, saísse desse padrão seria castigada, seria sim. discriminada. Haja visto que a mulher que há certo tempo se divorciava era mal vista. Como que ela vai se separar? Mas ela não teve condições de ter uma família. Então, tu entende assim, ó, eu acho que tem que ter um conhecimento maior de como que isso foi sendo construído para eu chegar aqui hoje. Não, sim. E ufa, que bom que existiram essas mulheres, né, Não, Karine? com certeza. E outra coisa, essas mulheres tinham seus maridos que apoiavam elas. Não eram qualquer maridos. Se você vê na história, as mulheres que mais se rebelaram, elas eram casadas e esses homens já tinham um olhar diferenciado para isso. Por isso que Uhum. elas conseguiram também esse lugar. Porque você acha que não tinha que ter um poder financeiro para fazer as passeatas, os cartazes, né, os megafones que elas faziam, tudo isso elas precisavam do dinheiro dos maridos também. Então, isso é uma coisa legal também. Naquela época já tinham homens que simpatizavam com esse feminismo, de que era importante isso também para as mulheres. Por isso que elas conseguiram também. Então você vê que a gente não estava também sozinha totalmente. Existiam homens, como existem hoje também, que super apoiam as mulheres, que super entendem, que querem realmente que a gente esteja em um lugar de igualdade, né? E a gente possa realmente chegar onde a gente quiser. A mulher pode chegar onde ela quiser. Uhum. Não tem mais que ficar naquela situação de submissão, né, aceitando tudo de uma forma passiva. É que eu sempre coloco, a mulher tem medo de começar a transgredir dentro da família, a ser mal vista, se ela se impõe, se ela de alguma maneira começa a colocar limites, a dizer não, isso começa a ter uma conotação assim que muitas vezes ela teme. O cara não vai me querer mais, ele vai me abandonar, sabe? Algo assim desse tipo, né, Karine? Muito, com certeza. E hoje ainda é assim, né? Ainda existem famílias que criam os seus meninos com esse olhar, né? Ai, a mulher não pode andar com short curto, ai, a mulher não pode andar com maiô, né, enfiado, ai, a mulher no carnaval tem que estar vestida. E isso também fomenta mais ainda essa nossa dificuldade de seguir, porque ainda existe uma grande parcela da sociedade que ainda é patriarcal e muito machista. E aí você cria esses meninos assim, e, consequentemente, a gente acaba, né, tendo esses resquícios ainda dessas criações, com certeza. Uhum. E me diz assim, como que uma mulher pode começar a ter sororidade, a ser uma mulher assim que olha para outra mulher com empatia? Qual o Olha, caminho para Rosane, eu isso? acho que a coisa mais importante, primeiro, seria a gente conseguir olhar para outra mulher com um olhar empático e um olhar não julgador, que é muito difícil, né? Se a gente parar para pensar, a gente pensar assim, por exemplo, também na desconstrução do racismo, é muito difícil para a gente ainda. Eu não, eu me considero não, mas eu me considero uma pessoa em desconstrução. E eu acho também que a gente está numa desconstrução também do machismo, porque tá tão enraizado na gente que é muito difícil. Em alguns momentos eu ainda me pego, às vezes, assim, peraí, não, mas peraí, isso não existe, isso tá certo. Ela tem todo o jeito. Porque é tão enraizado em nós que a gente tem que admitir, sim, que tem coisas que ainda pra gente ainda é impactante. E eu acho que esse é o primeiro caminho, porque eu preciso olhar para outra sabendo que ainda para mim é difícil, mas é que eu preciso apoiar a postura dela.
porque eu tenho uma visão deturpada disso e que eu preciso me desconstruir desse olhar. Eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente conseguir desconstruir o julgamento, a crítica, antes da gente poder saber a realidade daquela história, perguntar para essa mulher o que está acontecendo, por que que ela está tomando esse tipo de atitude, por que que ela está reagindo dessa forma. Eu não sei se ainda tem um tempo, mas tem uma história de uma cliente minha que há pouco tempo aconteceu, que representa muito isso que você está me dizendo. Ela é separada do primeiro marido, ela estava na frente da academia do filho, e esse ex-marido chega com a atual esposa. E essa atual esposa vai para cima dela para agredi-la, porque ela tinha pedido, por conta do filho pequeno, tinha pedido que gostaria de conversar com ela por videochamada. E eles já estão juntos há mais de um ano e eles não permitem que essa criança fale com a mãe por Nossa, videochamada quando está com o pai. É proibido. E a criança fica muito desconfortável com isso. Ela gostaria de falar com a mãe quando estivesse na casa do pai por videochamada, que é como ele gosta de falar com a mãe. E essa mulher foi e agrediu a minha cliente por conta dela ter perguntado isso. Pois por que que ele não pode falar na sua casa, né? Assim. E aí, Rosane, a história é o seguinte: outras mulheres vieram de fora da academia contra a minha cliente que nem sabiam nem o que estava acontecendo. Por quê? Porque ela fala assim, mas você está brigando na frente do seu filho com a atual esposa do seu ex-marido? Então, assim, você vê que a pessoa nem sabe da história e a mulher já está indo de contra outra mulher sem saber porque ela presumiu e julgou que ela estava fazendo mal para a criança e estava ainda com ciúme do ex-marido. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente ficou semanas discutindo isso na terapia. E aí, essa mulher pegou o telefone dela, bateu, jogou no chão, pisou. Então, assim, você vê como isso é uma coisa que acontece ainda hoje. Ainda é é. muito presente na gente. E é sempre a criança que paga, né, Sim, Karine? sim. Sempre. Faltou alguma coisa para dizer que tu não tenha dito, menina? Me Não sei, diz. deixa eu pensar aqui que eu não falei. Acho que a gente falou sobre muitas coisas importantes. Eu acho que o que é mais importante é a gente não continuar refletindo sobre isso, Rosane. Eu acho que essa é o nosso grande desafio. É essa desconstrução constante, porque a gente tem muito ainda que lutar para essa desconstrução. Eu acho que toda mulher não existe assim, até as pessoas que se colocam muito nesse lugar, eu sou muito, eu já consigo refletir muito sobre isso. A gente ainda peca em algumas coisas, porque são coisas muito intrínsecas nossas, e ainda é difícil da gente conseguir um 100%. Eu acho que a gente ainda está caminhando com 70% aí, e a Puxa, gente tem que lutar ainda um pouquinho para isso. eu acho que é alto 70%. Eu acho que foi muito otimista. Mas tudo bem, vamos terminar com os 70%, Karine. Adorei Vamos, nosso bate-papo. Te obrigada. agradeço muito. E assim, olha para aquela mulher que está sentadinha ali, ó, e deixa uma mensagem para ela. Ela está precisando ouvir uma palavra, alguma coisa que dê ânimo para ela. O que que tu diria? Eu diria para ela o seguinte: se ame, se acolha, porque essa é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós sempre, é se acolher e se amar. E aí isso faz com que a gente se respeite e com certeza a vida vai ser muito, muito melhor. Ah, muito legal. Um grande abraço. Muito, Obrigada, muito querida. Um obrigada, beijo. Karine. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz por ter participado.